Brasil e a todos do grupo e do canal 100% nas leis. Hoje respondendo uma pessoa lá do Goiás, que ela perguntou qual o crime que se encaixa para uma pessoa que falsifica cheque. Vamos lá. Eu tenho de qual, mas eu vou ler. O nome desse tipo de crime de quem falsifica cheque chama-se falsidade teológica. O artigo é o 299 do Código Penal do Brasil. 299 do Código Penal do Brasil. Tem um de qual, mas eu vou ler. Que descreve a conduta criminosa como sendo ato de omitir a verdade ou inserir declaração falsa. Pessoa perguntou do cheque. Vou dar um exemplo aqui. Quando a pessoa ela pega um cheque que não é dela, ou ela coloca os dados dela, ou no intuito de tirar proveito de alguém, como fala aqui, a pessoa não está omitindo a verdade e não está ali fazendo uma declaração falsa por ela no seu titular do cheque, se passar pelo dono do cheque, ou então numa negociação, numa transição, passar um cheque sem fundo por uma pessoa e lá na frente a pessoa descobrir. Não é uma omissão? Não declarou uma coisa falsa? Em documentos públicos ou particulares. O que seria esse documento público de uma pessoa? Vamos dar um exemplo aqui. Falsificação de carteira de estudante para garantir metade de um ingresso. Vamos supor, isso não é um documento particular de uma pessoa, mas que a pessoa vai usar para utilidade pública. Meia entrada no cinema, meia entrada no shopping, meia entrada no centro cultural, meia entrada no estádio de futebol. Aí vamos supor, um exemplo, que para fazer uma carteira de estudante tem que ter 14 anos. Estou dando um exemplo aqui. Um exemplo. 14, 12 ou 13. Vamos supor que uma pessoa ela quer pagar metade de um ingresso. E ela não tem a idade permitida para poder ter essa carteira. Aí ela chega num colega dessa pessoa, com o consentimento ou sem o consentimento do proprietário legal dessa carteira, o que ele faz? Ele falsifica, não documento, tira a foto daquele jovem, que é o proprietário legal, bota a foto dele e vai no parque de diversões, vai no cinema, vai no shopping, vai no teatro e fala: tá aqui, eu vou pagar a minha entrada, como é seu nome? Aí fala o nome do proprietário legal. Ou seja, se ninguém descobrir, tranquilo, mas a consciência sabe que é um crime. Quem não sabia tá sabendo agora. Mas se a polícia e a justiça descobre, falsidade ideológica. E uma pessoa que tem a idade para ter essa carteira de meia entrada, como falou aqui, ó, carteira de estudante para garantir metade de um ingresso, como eu já citei aqui, que não tem a idade permitida, mas não tem. Pega a carteira de outra pessoa, coloca o nome dele ou faz uma semelhante. Parece original, mas é a réplica, colorida e tudo, mas mudando o nome do titular legal e botando o nome dele, que está falsificando, e a foto dele. Ou seja, falsidade teológica. Eu dei o exemplo do cheque respondendo a pergunta da pessoa e para todos os telespectadores e aprendizes do canal 100% nas leis. E dei o exemplo também, como eu falei aqui, dessa carteira metade de um ingresso. É a mesma coisa uma carteira de uma pessoa especial. Eu pego a carteira de uma pessoa especial para passar no ônibus. Ou seja, na hora o cobrador não vê, eu passo com a carteira de um especial, eu tiro a foto daquele especial, clono uma e coloco uma igual. Mas com a minha foto, para mim não pagar passagem nem nada, se passando por uma pessoa especial.
falsidade ideológica. Outro exemplo aqui de falsidade ideológica. Adulteração de documentos para declaração de imposto de renda. Vamos supor que para comprovar a renda a pessoa ela tem que levar todos os documentos necessários. Mas vamos supor que está faltando um documento que a pessoa não legalizou. Aí a pessoa falsifica, vai nos órgãos onde ela tem que comprovar a renda, mas com tudo certo, mas com um documento falso. Está cometendo um crime de falsidade ideológica também. Aí se a polícia descobre, as autoridades do órgão competente onde comprova a renda ou a justiça descobre, a pessoa é penalizada e tem que ser penalizada. A pessoa fala, mas isso é um documento falso, a falsidade ideológica não interessa. Se é um, se é dois, se é vários, se é um número, um dígito, uma letra falsificada. Quando é falsificado, é falsidade ideológica sim. Porque, para concluir, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente falando. Quando uma pessoa pega, falsifica um documento de uma outra pessoa, ela não está criando assim uma obrigação que o titular legal, até que prova que ele é inocente, se ele teve seu documento falsificado ou algo do tipo, documento público ou particular falsificado, sem o seu consentimento. O que é que vai acontecer? Essa pessoa, se a polícia começar a investigar, ela não vai ter a obrigação de provar que é inocente. E o autor desse crime? Ou alterar a verdade sobre o fato. O autor da falsidade ideológica, ele altera a verdade sobre o fato. Um exemplo, não é o dono do documento, o exemplo do cheque não é o proprietário legal do cheque, mas falsifica um cheque, não é dono de uma carteira de um passe estudantil, mas furta, clona, rouba, com consentimento ou sem o consentimento da vítima. E se o autor, e se o dono legal da carteira de estudante tiver passado ali o documento, ele tem a obrigação de responder também por lei, mas caso ele não tiver passado, pegar sem o seu consentimento, o autor do crime de falsidade vai ter a obrigação de prestar conta com a lei. Por quê? Porque ele alterou a verdade. A verdade o quê? Que ele não é o dono daquela carteira que paga metade de um ingresso, ele não é o dono legal de um documento para comprovar o imposto de renda e levou um documento falso, tá mentindo, tá alterando a verdade dos fatos. Então falsidade ideológica é isso. Tem outros exemplos, alterar transferência de pontos da Carteira Nacional de Habilitação, a pessoa reprovou. Aí ela vai lá, convence o seu superior ali da escolinha, do autoescola, do Detran, aí transfere ponto. Ou pega de outra pessoa que foi aprovada, a pessoa tirou 28 pontos, tirou 26. Aí pega de uma pessoa que tirou uns 30, tô dando um exemplo. Aí pega esses 2 pontos, fica com 28 e passa mais 2 pontos para aquela pessoa que ficou com 26, para ela ser o quê? Alegar que foi aprovada na hora de tirar a carteira de habilitação. Isso é falsidade ideológica. Então aqui eu dei alguns exemplos. Então falsidade ideológica é tudo aquilo que você falsifica sem o consentimento da vítima, do proprietário legal, ou com consentimento do proprietário legal. Só que quando a polícia e a justiça investiga, você falsificou, clonou um cheque, usou o cheque de alguém, usou cheque sem fundo na hora de comprovar a renda. Um exemplo, fez maldade com alguém, na hora de pegar a carteira de estudante de alguém para garantir metade, você pegou sem o consentimento do titular. Só o autor responde. Mas quando a pessoa faz isso com o consentimento do proprietário legal do documento, ele deixou falsificar, aí responde tanto o proprietário legal como o autor. Por quê? Porque o autor falsificou para permitir que o proprietário permitiu que o dono legal do documento,
proprietário legal permitiu que alguém falsificasse seu documento para tirar um benefício, por amizade, por conhecimento e etc. Aí a pessoa fala bem assim, e o crime de se passar por outra pessoa? Aí já é outro crime. Aí já é um outro crime. Numa aula futura eu irei dar. Entendeu o que é falsidade ideológica? Então nunca falsifique documento para comprovar renda. Nunca tente transferir pontos da carteira de CNH. Se reprovou, faz de novo, faz na legalidade. Tá encerrando já, Brasil. E nunca use uma carteira de alguém, clone ou falsifique se passando por uma pessoa sem ser ela. Porque isso é crime de falsidade ideológica e você vai responder por lei sim. A pena, ela é mínima, mas como eu falo, não é muito tempo. Mas só de sujar o nome, estar nos históricos da vida pregressa, a pessoa pode se complicar na hora de arrumar serviço, na hora de prestar prova de concurso, ou até mesmo em questões de ter casa, ter carro e etc. Outro exemplo de falsidade ideológica é a pessoa muitas vezes ali pegar ali uma farda de um policial ou pegar um distintivo do policial e sai falando que é policial sem ser, ou sai falando que é delegado. Isso aí acontece muito esses casos hoje no mundo. Essa foi a aula de hoje, o crime de falsidade ideológica. Valeu, Brasil. Tchau, tchau.